Olá, meu amigo e amiga. Já estamos às vésperas de um feriadão aqui no Brasil e muitas pessoas já estão dormindo, fazendo planos. E você, dormiu bem? Porque tem uma criatura aqui no nosso país que está respondendo pelos crimes que cometeu, que está sendo chacoalhado na madrugada para trocar tornozeleira eletrônica. Isso mesmo, é a figura do inelegível, né? A gente quer esquecer a criatura, mas o tempo todo ele continua dando trabalho a todos nós. Isso mostra que nós temos que agradecer a Deus todos os dias por não termos essa figura ainda à frente do nosso país, num tempo em que um criminoso, um gangster, está governando os Estados Unidos da América, criando um tumulto mundial, um prejuízo para a humanidade de uma forma em geral, né? Eu vou atualizar com vocês o que é que está acontecendo, trazer aqui as últimas informações, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que dormiu bem, que chegou aqui no nosso Portal do José, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário. Se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que estão crescendo a cada dia. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, na seção de comentários, os links para você se inscrever, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Hoje eu quero começar compartilhando com vocês algo que eu compartilhei ontem de maneira muito rápida, que é a importância da gente ter um Estado social, né? O que é um Estado social? Os governos são organizados para servirem a seu povo, servirem a população, e não servirem a estatísticas, a tetos de gasto, a economia, não. A economia tem que ser uma economia moral num país em que precisa de uma economia que atenda às necessidades do povo, né? Só que isso não acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, é muito frequente quando alguém dos Estados Unidos chega ao Brasil e precisa de algum cuidado médico, é atendido pela rede pública nossa, e que ainda precisa melhorar bastante, mas ela já atende a maior parte da população brasileira, essas pessoas ficam impressionadas. Então, ontem eu mostrei para vocês rapidamente uma norte-americana que precisou de um medicamento do seu filhinho. E aí ela buscou o atendimento público aqui no Brasil e ela ficou impressionada com o resultado, porque nos Estados Unidos as pessoas se acanham de buscar médicos, de ir para um hospital, porque sabem que a conta muitas vezes será impagável, né? Para brasileiros, enfim, que estão lá fora, eles sabem que guardando a grana que eles puderem, se eles precisarem de um atendimento médico, a grana vai toda embora naquele atendimento, né? Então o que aconteceu foi isso aqui. Olha lá, primeira vez americana na farmácia do povo, foi pegar um remedinho lá para neném. E aí, americano? Oi. Eu não pago nada. É coisa que é pequena para brasileiro, cara. Aqui, ó, para americana, pegar remédio de graça é a coisa mais top que tem. Pagou nada? Sabe? Tudo de graça. Aí, que beleza, tá vendo, galera? Ó, pra quem é americano, isso aqui. Eu tô feliz, eu não pago nada do remédio por neném. Nenenzinha foi atendida, isso é um negócio, para eles, é um negócio fantástico, né? E o que mostra a diferença de um Estado estar preocupado com o seu povo, que é a raiz aqui da estrutura do Estado brasileiro, e aquilo que se tem lá nos Estados Unidos, que sempre foi colocado para o mundo como exemplo a ser seguido, né? Bom, os americanos lá estão passando sufocos muito grandes. Bom, e chegando às noites aqui no Brasil, Bolsonaro tem carregador da tornozeleira trocado na madrugada de domingo. Registro foi enviado à corte sem detalhar motivo da substituição. Ex-presidente está em prisão domiciliar sob monitoramento contínuo. Vocês imaginem só, gente. Primeiro já dormir com um radinho de pilha 24 horas no ar piscando ali na sua canela e tendo que de vez em quando fazer o carregamento, porque se ficar descarregado, ela apita lá que está tendo algum problema. Será que o Lelé da solda está fazendo alguma arte na madrugada? Bom, a polícia não informou, né, o que está acontecendo. PM relata ao STF troca do carregador da tornozeleira de Bolsonaro. O equipamento foi substituído na madrugada de domingo. Motivo da troca do carregador não foi informado. Bom, e continuam todas as atenções em relação ao criminoso maior da nação. Moraes amplia para 1 quilômetro o raio de proibição para drones perto da casa de Bolsonaro. Decisão foi feita com base em um pedido técnico da Polícia Militar do Distrito Federal. Então a polícia informou, olha, é bom fazer, cercar esse perímetro todo aqui. Então
já está deferido lá, então nós certamente não veremos imagens da criatura. Teremos apenas notícias dos seus infortúnios eletrônicos, né? Podemos dizer assim. Bom, daí a gente chega aqui num personagem do clã, que eu já mostrei para você, essa figura patética, ridícula, que está fazendo bravatas nas redes sociais, dizendo: Alexandre de Moraes, eu quero ver você me intimar e tal. Olha só, gente, ele já está respondendo o processo, não adianta ele ficar dando esses migués, porque ele será julgado, mesmo não estando aqui no Brasil, já foi constituída a defesa dele, a Defensoria Pública, enfim, os trâmites estão sendo tomados, não adianta ele vir com bravata de má fé, que ele não vai escapar. Eles estão apostando muito em que o governo de Trump, primeiro, chegue até o final. Em segundo lugar, que tenha a força ainda para conspirar contra a nossa democracia. Eles estão apostando nisso aí. Dizendo que, olha, se tiver censura, quer dizer, eles querem fazer bagunça aqui no processo eleitoral. Então, se eles não conseguirem fazer bagunça, eles estão dizendo que a nossa eleição poderá ser questionada, né? Um trechinho A aqui. comissão mais importante do Congresso americano foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, né, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT, talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Porque... Então continua a conspirar, né? Mas vai sonhando, Bananinha. Vai sonhando, vai lá, vai dar uma passeada no Bahrein, vai dar uma passeada lá nos Emirados Árabes, vai lá, se aliste lá numa das forças do Sheik, né, que são os seus amigos lá, os Sheiks, para combater o Irã, né, lá, os países da monarquia. Aliás, eu coloquei um corte muito legal no nosso canal de cortes, falando quem é democracia e quem não é democracia ali no Oriente Médio. Como essas figuras são hipócritas. Esse aqui, nós defendemos a civilização judaico-cristã. Com o Catar, com a Arábia Saudita, com Bahrein, enfim. É gente que gosta muito de joia, né, de presentinhos, né? Então, é uma incoerência absoluta. Agora, eles estão apostando aí que o Cássio Nunes Marques, à frente do TSE, que ele fará vistas grossas a crimes que eles eventualmente possam cometer e vão cometer, né? Agora, eles vão... A questão é que eles acham que vão escapar de sanções. Mas nós estaremos aqui fazendo esse combate a essa gente toda, porque eles já tiveram tempos onde eles tiveram menos resistência. Hoje nós estamos muito mais resistentes, mais organizados, mais vigilantes. Eu quero ver como é que vai ser a cara dessas criaturas quando o Trump se desmoronar completamente. Porque, gente, ele está entrando numa queda nos Estados Unidos, que, olha... Porque, gente, tem uma coisa muito interessante, né, e triste. Todas as vezes que um governante nos Estados Unidos ele está mal das pernas, ele está mal de popularidade, ele arma uma guerra. Sempre arruma uma guerra, um conflito, mas sempre é precedido de um período de propaganda para ganhar a sociedade, para a sociedade achar que aquilo é o maior perigo do mundo, enfim. E acaba aumentando a popularidade. Nesse caso do Trump, ele armou essa guerra e a popularidade dele despencou e continua despencando. Por mais bravatas que ele diga, ele não vai resolver a questão econômica nem dos Estados Unidos, nem do resto do mundo. Ele está fracassando na coisa da tarifa, ele botou tarifa para todo lado, fez aquele escarcéu todo, e a Suprema Corte norte-americana anulou tudo, e veio para uma segunda onda. Fica batendo na China o tempo todo, a China está indo embora. A China está em tecnologia, está lá na frente, estão fazendo seus planos quinquenais, os planos são bem realizados, o povo está tendo a melhoria de vida, a China está virando exemplo para o planeta, e os Estados Unidos, né, nesse processo incivilizatório, tentando através de roubar petróleo da Venezuela, invadir países, ameaçar crimes contra a humanidade, porque ontem o Trump ameaçou crimes contra a humanidade em destruir estação de energia elétrica, de água, enfim. Isso não é ressaltado pela mídia, de um modo em geral, né? Que nós temos um gangster, um criminoso, um miliciano internacional ameaçando povos que nunca fizeram nada contra os Estados Unidos, né? Eu quero ver como é que vai ser a cara dessa gente aqui, que tomou neve na cabeça. A gente está caminhando aqui, já tem praticamente uns 10 minutos, porque tá tudo literalmente assim, fechado, com muita segurança. Pode falar uma coisa, eu nunca assisti tanto frio na minha vida. Foi lá, né, passar frio, né? Aqui com bonezinho, né? Vamos fazer a América grande novamente, com a bandeira dos Estados Unidos, né? Então, o que será de vocês? Vocês vão querer esconder essas cenas aí? Porque o Trump está afundando, gente. Ele está afundando, tá ruim, olha, e tem mais coisas que vai vir por aí, tá?
Ontem tem um show do Bruce Springsteen, lá em Minnesota, nos Estados Unidos, e ele fez um longo discurso metendo a lenha no Trump. Muitos artistas norte-americanos, que são muito respeitados, estão vindo a público mesmo dizer as coisas como as coisas são. Bruce Springsteen chama Trump de corrupto e traidor ao abrir turnê. Não chamou só disso não, tá? Ele mandou mais vocábulos aqui. Em um show em Minneapolis, Bruce Springsteen chamou o governo de Donald Trump de corrupto, incompetente, racista, imprudente e traidor. Traidor da pátria, né? Estamos aqui para celebrar e defender nossos ideais americanos, a democracia, nossa Constituição e nossa sagrada promessa americana, afirmou Springsteen ao subir no palco. A América que amo, a América sobre a qual escrevi por 50 anos, que tem sido um farol de esperança e liberdade ao redor do mundo, está atualmente nas mãos de uma administração corrupta, incompetente, racista, imprudente e traidora. Bom, eu discordo dele que a América nunca foi isso tudo que ele está dizendo, não, né? Apenas no imaginário de algumas pessoas, mundo afora. Bom, e aí é o seguinte, a gente chega aqui às nossas questões internas. Como vocês sabem, eu tenho feito muitas críticas à nossa comunicação aqui no Brasil. Comunicação para chegar as coisas até o cidadão, a informação, a politização, enfim. E isso está ganhando cada vez mais tração, a ponto de vocês terem visto que no governo Lula já tem ministro que está cobrando também. Rui Costa critica a comunicação do governo e Sidônio rebate em reunião com Lula. E isso está ganhando cada vez mais tração. Queixas sobre comunicação de Lula às vésperas da campanha provocam tensão na despedida dos ministros. E hoje tem um editorial aqui do Estadão, né? A culpa não é do Sidônio. Reprimenda de Rui Costa ao chefe da SECOM é sinal de desespero de um governo premido pela impopularidade. O governo Lula não está premido por impopularidade, né? Os jornais aqui ficam com essa. O problema central não é o trabalho do marqueteiro, mas a falta de rumo do governo. Olha só, o Trump está numa situação muito mais desconfortável que o Lula, né? Enfim, no entanto, o cara está lá fazendo um monte de coisa. E o Lula, ele tem uma grande possibilidade de reverter qualquer tipo de coisa que está acontecendo em relação à impressão que se tem da sociedade com o governo, que ainda tem bastante coisa para fazer, ainda tem muito tempo para reverter, é só corrigir alguns cursos, é só o seu Sidônio chacoalhar a sua própria cabeça e convencer o presidente Lula a vir para as redes sociais, a simplesmente a gente copiar o modelo do México sem nenhum pudor, não. Vamos copiar o que está dando certo. Como é que um governo enfrentou a direita, as igrejas, o atraso, os grandes veículos de comunicação, as elites corruptas, o poder econômico, a vizinhança que eles têm ali com os Estados Unidos, como é que eles conseguiram reverter alguns indicadores sociais e como é que isso está se revertendo numa popularidade da presidenta do México, que varia entre 70% a 80%. É muita coisa. Isso não veio ao acaso, não. A gente tem que simplesmente copiar isso. E estamos indo nesse caminho. Eu acho que vai ter uma hora, o presidente Lula já está dando mais entrevista em rádio, pelas manhãs cedo, já deu várias nessa semana. Então, esse é sinal que as nossas observações aqui, elas começam a surtir algum tipo de efeito. Muita gente já está despertada com isso, e quem começou essa história foram os nossos canais aqui, né? Fomos nós aí que levantamos essa bola e vamos continuar, porque não dá para a gente aceitar que o Lula esteja dividindo o voto com um inútil como o Flávio Bolsonaro, né? Um inútil corrupto, né? Que só carrega de predicado, se é que a gente pode dizer assim, o nome do Lelé da Solda, né? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente se encontra. Um grande abraço, tchau. Eu tenho certeza que a sua noite será boa hoje, tá bom? Um grande abraço, tchau.